Neste presente trabalho, buscamos ouvir as pessoas para tentar entender um pouco o que elas pensam sobre filosofia. Queremos entender um pouco sobre a antropologia e o saber filosófico que as pessoas compreendem dentro de suas vidas, a partir de perguntas como o que é o homem, o que é filosofia. Porém, foi perceptível que suas respostas estavam dentro de sua sabedoria de vida ou de seu senso comum, como descreve Danilo Marcondes em sua obra. Neste trabalho, então, tentamos ajudá-los respondendo à pergunta: para que filosofia? Para que eles possam, a partir disso, compreender toda a sua importância. Quem se dedica à filosofia põe-se à procura do homem, escuta o que ele diz, observa o que ele faz e se interessa por sua palavra e ação, desejoso de partilhar com seus concidadãos do destino comum da humanidade. A visão de mundo hoje adotada pela grande maioria das pessoas é positivista. Para Augusto Comte, criador do positivismo, a história da humanidade se evolui em 3 períodos: o período religioso, o período filosófico e o período científico. O Brasil, por exemplo, se fundamenta em grande parte por esse pensamento, como podemos observar a emblemática frase positivista "ordem e progresso" na bandeira da nação, além do ensino regular ensinar tal visão de mundo. Nesse sentido, o homem atual teria deixado de lado o conhecimento filosófico, tomando-o como ultrapassado, para abraçar as novas aventuras apresentadas pela ciência moderna. Imerso em um mundo massificado e agitado, fruto da produção científico-técnica exacerbada, como retrata o filme Baracá e Metrópolis, o homem torna-se incapaz daquilo que lhe é próprio, que o diferencia dos demais animais. Se antes usava de sua capacidade racional contemplativa para perscrutar o princípio do cosmo e a causa das coisas, agora o homem volta seu olhar à pura materialidade da realidade e se aprisiona, como outrora enuncia Platão em sua alegoria da caverna, não vivendo mais como uma pessoa singular, mas transformando-se em mais um número da grande massa que é a humanidade. Sobre isso, pode-se estabelecer uma analogia com o pensamento de Padre Lima Vaz, no seu livro Antropologia Filosófica, discorrendo acerca da concepção moderna do homem, sobretudo na Renascença. Ele diz que o homem deixa a sua capacidade de atividade de contemplação para a capacidade de transformação do mundo através de sua ação. E o que, afinal, diferencia os seres humanos dos animais? Para responder tal pergunta, voltemos aos filósofos gregos antigos. Sobretudo para a escola socrática, com auge no pensamento de Platão e Aristóteles, o que diferencia o homem do animal é o nous, ou seja, a sua razão, a sua capacidade intelectual de articular e processar ideias. De maneira semelhante, o filósofo Ernest Cassirer, fundamentando seu pensamento a partir das descobertas do biologista Wex Kuhn, afirma que entre o ser humano e o animal existem 2 sistemas, os quais ambos compartilham, o receptor e o de reação, e que a diferença está numa terceira característica humana, que não somente lhe confere um aumento quantitativo em relação aos animais, mas sobretudo qualitativo, a qual insere uma nova dimensão da realidade, o sistema simbólico, isto é, livre de reagir instantaneamente ao que recebe externamente, igual aos animais, o homem consegue pensar e analisar antes de realizar qualquer ação ou reação. A terceira parte do documentário Centelha Humana investiga essa diferença na análise do cérebro humano e do cérebro dos chimpanzés,
Através dos testes realizados pelos cientistas, pôde-se constatar que os animais também possuem uma capacidade técnica. Os seres humanos, além disso, além de possuírem esta capacidade técnica, também simbolizam, capacidade a qual potencializa e eleva suas outras capacidades a níveis muito superiores em relação aos animais, como a própria técnica e o convívio social. Desse modo, é possível dizer que a raiz do problema é o distanciamento do homem para com a filosofia, e tal é vista sem utilidade. Baseados nos argumentos apresentados de que o homem é o animal racional, como diz a filosofia grega antiga, e a filosofia é o meio pelo qual o homem desenvolve essa característica essencial distinta, nos propomos a desenvolver uma tese a fim de refletir a problemática levantada pelo presente projeto. Para que, então, a filosofia serve? Acreditamos que é razoável pensar que a filosofia serve para tornar o homem feliz. Se a filosofia é para todos, como afirma Kant, e através de seu exercício se alcança a felicidade, como diz Pitágoras, logo, todas as pessoas são capazes de felicidade. Esse silogismo é válido, e não só isso, nós acreditamos que as suas premissas são verdadeiras. Isso, no entanto, não significa que todas as pessoas devam se tornar como Sócrates, Platão, Hegel ou São Tomás de Aquino, ou que abandonem suas atividades ordinárias e passem a viver retirados em montanhas, mas que desenvolvam, cada qual a seu modo, um relacionamento autônomo e consciente com a filosofia, fazendo aquela experiência que o hermeneuta Dilthey dizia ser o princípio da atividade filosófica, rastrear suas ideias para que, conhecendo-se melhor, possa conhecer melhor as coisas e vice-versa. Assim sendo, pode-se dizer que a filosofia possui duas utilidades. Em primeiro lugar, uma utilidade de ordem ontológica, sendo o meio pelo qual o ser humano desenvolve as potências superiores de sua alma através da contemplação. Em segundo lugar, uma utilidade de ordem prática, sendo o meio pelo qual o homem desenvolve a sua ação e a sua fabricação. A felicidade nesse contexto, nesse sentido, seria o desenvolvimento por completo de todos esses aspectos hierarquicamente definidos do ser humano. É a sua finalidade, sendo a filosofia o meio pelo qual o homem alcança. Concluímos com este trabalho, partindo de nossos conhecimentos lógicos, da história da filosofia, da metodologia, da antropologia e do saber filosófico, que a filosofia é muito importante para alcançarmos a felicidade e que, diferente das respostas obtidas na pesquisa, a filosofia tem tamanha importância em nossa vida. E com isso, podemos entender muito melhor a relação entre o ser humano e a filosofia.